Bom, como eu dizia anteriormente, é, o NAFTA foi criado naquele momento onde os estados, quase que em sua maioria, buscavam integrar-se regionalmente para efeito de, de se protegerem e proteger as suas economias. E futuramente, então, esse bloco, que era inicialmente um bloco apenas bilateral entre Estados Unidos e Canadá, tornou-se então o ALCA, que é a ALCA, né? E tornou-se a ALCA e que engloba o México também. Como eu falei no bloco anterior, não é um mercado comum, é apenas uma área de livre comércio, porque não é mercado comum, não há ali as mesmas características que existem lá na União Europeia, né? Não tem integração tributária, não tem livre acesso de transeuntes, então não pode se considerar ali um mercado comum. Quanto à estrutura, como o NAFTA é uma estrutura mais econômica, né? Que não é necessariamente, eu falei ALCA, né, ali atrás, é porque a ALCA é a pretensão futura, né, do NAFTA, desculpa, é NAFTA. Como o NAFTA é um acordo estritamente econômico, então não tem aquela mesma estrutura que tem o Mercosul, por exemplo, não tem a mesma estrutura que tem a União Europeia. A estrutura, vou ler aqui na apostila, né? No item 3, a estrutura institucional central do NAFTA é a Comissão de Livre Comércio, a qual consiste em 3 ministros responsáveis pelo comércio internacional dos 3 Estados-membros. Essa comissão supervisiona, entre outros, a execução do acordo, o trabalho de várias comissões e grupos que resolvem disputas em relação à interpretação do acordo. Como os 3 países membros têm mantido suas próprias leis com relação ao comércio internacional, o mecanismo de disputa comercial é o principal instrumento institucional do NAFTA. A Secretaria do NAFTA administra os mecanismos para a resolução de disputa entre indústrias e governos. Na verdade, como eu disse anteriormente, como o NAFTA é um acordo estritamente econômico, então não tem a mesma estrutura que teria um parlamento, por exemplo, né? Não há a mesma estrutura que como tem na União Europeia, né? Não há um tribunal, como existe no Mercosul. Há, sim, 3 ministros, cada um representando um Estado, e eles vão ali, né, servirem, e a secretaria que serve a eles fiscaliza se o acordo está sendo cumprido integralmente. Então, o fato do NAFTA não ser um acordo político, né, ser um acordo estritamente econômico e não ser um mercado comum, né, restringe muito a atuação desses órgãos estruturais dentro do NAFTA. Desde o seu surgimento, agora eu vou falar sobre os aspectos positivos e negativos, desde do seu surgimento, que havia muita resistência, notoriamente dos mexicanos, de fazer parte do NAFTA. Foi prometido muito a eles no início, o fato é que nem tudo que foi prometido foi cumprido, mas a gente pode observar que há sim, né, algumas vantagens. Não é algo tão claro, né? Não é algo tão simples de se integrar, porque são economias completamente diferentes. Os Estados Unidos é a grande potência mundial, o Canadá é um país que tem uma estrutura financeira estável, e o México é um país subdesenvolvido com sérios problemas sociais, sérios problemas de desemprego, de fome, né? de desigualdade social. Isso deixa, então, os Estados Unidos e o Canadá numa posição mais vantajosa dentro do bloco. Mas não poderia deixar de ser. Haja vista que eles têm, né, um poder aquisitivo maior, eles têm uma estrutura melhor. Mas você então pode me perguntar o que realmente, né, quais foram as vantagens que isso trouxe para o México.
Ah, vamos falar então da questão para os mexicanos. Os mexicanos tiveram um grande número de fábricas que se instalaram, fábricas americanas, que se instalaram dentro do seu território. Em 1996, se não me falha a memória, teve uma crise muito grande ali econômica, e os Estados Unidos segurou o México naquele momento, fez um empréstimo considerável para o México, porque os Estados Unidos se preocupava com o que isso poderia ocasionar, qual a repercussão disso, sendo o México um vizinho tão próximo dos Estados Unidos. E tendo lá dentro tantas empresas americanas instaladas dentro do seu território. Então, naquele momento de crise, ficou muito claro que os Estados Unidos, que o México também se favoreceu do acordo, notoriamente, naquele momento. Transferência de tecnologia. Então, o México também recebeu os seus benefícios por fazer parte do ALCA, do NAFTA. Também a gente pode, outra questão que é muito discutida pelos mexicanos, né, muito reclamada pelos mexicanos, é que eles temiam, né, principalmente os agricultores mexicanos, eles temiam que devido aos subsídios que o governo americano dava para os agricultores americanos, que eles ficassem em desvantagem econômica e não conseguissem concorrer de maneira tão saudável dentro do mercado. Isso se você analisar a um longo prazo, você vai ver que isso não aconteceu dessa maneira, né? Outra questão que beneficiou muito os Estados Unidos e que dependia do México é a questão do petróleo, né? Ao conseguir inserir o petróleo no meio desses produtos que compõem o NAFTA, os Estados Unidos então passaram, né, a ser o grande comprador de petróleo mexicano. E isso também, obviamente, trouxe tecnologia na área do petróleo para dentro, né, do México. Né? Você sabe que uma das grandes bacias de petróleo está no Golfo do México. Né? Não são os grandes, os maiores produtores, mas há uma bacia muito grande de petróleo ali no Golfo do México. Né? Outra questão também que tem discutido muito, né, que os mexicanos também discutiam muito, era, né, como eu disse, o medo de que os mexicanos tornassem uma colônia dos Estados Unidos. Ora, numa situação onde você tem países muito desenvolvidos de um lado e um país subdesenvolvido do outro, é claro que os tratamentos não serão igualitários, notoriamente porque os Estados Unidos já mantinha uma relação mais assim, por assim dizer, mais propícia com o Canadá. Né? Sempre foi. É mais fácil manter uma relação propícia com um país estável economicamente. Né? Ah, Lá do lado dos Estados Unidos, também houveram críticas com relação ao NAFTA. Notoriamente, os americanos que não queriam, né, temiam a entrada a entrada desregulada, né, a entrada sem controle, descontrolada, desfreada de imigrantes mexicanos. É claro que quando isso acontece, se houvesse uma entrada grande de mão de obra no mercado, enfraqueceria o poder econômico dos americanos. É importante você lembrar que os Estados Unidos têm um sistema muito diferente do nosso com relação à questão de legislação trabalhista, questão de pagamento. Geralmente as empresas pagam as pessoas por semana, né? As pessoas recebem por hora trabalhada, né? A pessoa não cumpre essa jornada, né, exaustiva como as nossas, e isso também faz com que muitos serviços de segunda linha, né, não achem americanos mais para fazer, então eles dependem da mão de obra imigrante. A verdade é essa, mas eles também temem, né, a entrada desfreada, desregulada de imigrantes, porque isso também vai causar, né, um comprometimento na mão de obra, no valor da mão de obra. Lembrando, né, é, que a hora de trabalho nos Estados Unidos é muito valorada. Né?
E o que a gente pode dizer atual, né, na atualidade? Depois de 16 anos de NAFTA, a gente pode concluir que não há um caminho definitivo. Eu particularmente olho para a questão do NAFTA e vejo muitas vantagens. Eu acho que ele funcionou em muitos lados, mas ele também houve ali um comprometimento do outro. Notoriamente, porque se nós analisarmos a situação dos Estados Unidos e do México, a gente tem uma tendência a desconsiderar o Canadá, porque o Canadá, na verdade, o Canadá é um país que já tinha uma relação com os Estados Unidos. Então não foi uma coisa de NAFTA. Eles já tinham uma relação econômica muito próxima com os Estados Unidos. Então, assim, a análise que eu faço é que de um certo ponto, o NAFTA funcionou. Mas ele ainda precisa muito, de melhorar muito para chegar a ser ALCA um dia, né? Eu acho que dificilmente ele vai se tornar ALCA, notoriamente porque hoje, inclusive de manhã, eu via no jornal, né, um comentarista econômico, né, um economista que faz comentários econômicos, dizer, né, que o nosso presidente da República não pode acreditar numa amizade sincera com o presidente Donald Trump, porque na verdade há entre os estados interesses financeiros, né? Não se trata de amizade, de admiração, nem de carinho. Há um interesse financeiro. Então, do mesmo jeito eu olho para o NAFTA. Sempre haverá o interesse dos americanos. E sempre esse interesse americano irá esbarrar, né, nos outros países. Notoriamente os países aí que fazem, que têm uma economia mais pungente, como é o caso do Brasil, Chile, Argentina, né? Mas por outro lado, eu acho que há muitas positividades. O presidente Donald Trump, por exemplo, conseguiu implementar esse acordo, que me parece que vai mudar de nome, vai deixar de chamar NAFTA e vai chamar USMCA, né? Provavelmente esse US de Estados Unidos, né? United States, M de México e CA de Canadá, né? Provavelmente, não sei. E a ideia dele é fazer isso. Ele conseguiu aprovação, mas ainda está dependendo de aprovação do Poder Legislativo, porque você sabe que um tratado internacional precisa ser ratificado antes, para se tornar lei interna, né, para se inserir no ordenamento jurídico doméstico, como norma legal, como do direito objetivo. Outra questão também é que nesse acordo vai haver um padrão mais rígido, né? Para a questão da contratação de funcionários. Ninguém dentro do grupo aí, dentro da área, né? Ninguém vai poder ganhar, né, menos de que 30 e poucos dólares, né? Então, 38 dólares, 16 dólares por hora, desculpa, né? E esses 16, isso é um recado que os Estados Unidos deu claramente para os japoneses. Os japoneses têm, aproveitando dessa facilidade que os americanos estão colocando dentro do México, tem colocado várias montadoras de veículos dentro do México também, né? E aí, para barrar a entrada dos japoneses, os Estados Unidos vão impor uma hora de trabalho mais cara para os trabalhadores, né? Quem ganha é só o trabalhador neste caso, né? Bom, é isso. E então a gente se encontra agora no dia da prova. Eu queria apenas lembrá-los de que, ao contrário do semestre passado, onde as provas ficaram disponíveis a semana toda, a orientação da coordenação para esse semestre é diferente. A prova ficará disponível apenas no horário da aula daquele dia, no horário que está marcado para a prova. Por exemplo, se a minha prova for marcada para quinta-feira, a minha prova ficará disponível apenas por 4 horas
por exemplo, o pessoal da noite, das 19 até as 22h40, as 23 horas que seja, né? E durante esse período, você terá, assim que você entrar, você terá 2 horas para fazer a sua prova. Então, muito cuidado com isso, porque no semestre passado tinha prova a semana toda disponível para você, o que não vai acontecer nesse semestre. A gente se vê na próxima semana. Infelizmente, devido ao tempo, nós não teremos uma aula virtual para tirar dúvidas sobre a apostila 4, mas o meu WhatsApp está aí disponível para você fazer os seus questionamentos, desde que você não faça às 23 horas, à 1h30 da manhã, às 2 horas, né? Boa noite.